Fala galera do Curva a Curva, vocês estão assistindo aqui a mim e ao Humberto de um jeito que vocês nunca viram antes. Vocês sempre assistiram a nós aí nas lives, cada um no seu quadradinho aí na plataforma que nós usávamos, mas de maneira inédita e até uma coisa um pouco rara. Eu estou aqui, tenho o privilégio de estar aqui com o Humberto Moraes nos estúdios da casa dele, onde nós vamos aqui gravar e vamos postar daqui uns dias isso que está sendo feito agora. Um conteúdo muito legal, onde nós vamos contar um pouco das nossas histórias com o automobilismo, onde nós começamos, as raízes, onde nós começamos e o porquê, o que levou a nós a hoje estarmos aqui nessa página, Curva a Curva. Por que nós produzimos esse conteúdo e depois no final nós podemos falar um pouco de futuro também, um pouco sobre o que a gente acha que vai acontecer nesse ano de 2023 na Fórmula 1. Então, como vocês já conhecem das lives, aí para quem acompanha, Humberto e eu estamos aqui. E o que eu tenho a dizer aqui é, primeiramente, agradecer ao Humberto por ceder esse espaço da casa dele, para fazermos aqui os equipamentos de som. E é isso. Muito bem-vindo aqui, Humberto. O espaço é teu, mas nós estaremos fazendo aqui para o canal do Curva a Curva. Sim. E assim, o que eu gostaria de começar era pedindo para você o porquê você entrou no Curva a Curva e uma pergunta que vai muito lá atrás, o porquê você começou a acompanhar e gostar de automobilismo, principalmente a gente fala da Fórmula 1. Fala galera, vocês que estão aí acompanhando a gente aí, espero que estejam gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo. Porque, para mim, alegria, depois de 5 anos de Curva a Curva, veio o prazer de receber o Dieter aqui na minha cidade, ainda mais agora que eu consegui montar essa estrutura aqui, esse ambiente completamente diferente. Esse ambiente que é algo diferente do que vocês estão acostumados a ver nas lives, isso mais voltado para um outro projeto que eu estou realizando, que eu e o Dieter estávamos gravando a respeito disso, e em breve vocês terão acesso ao link, tanto do que a gente está gravando agora, quanto do que já foi gravado. Mas, respondendo a pergunta do Dieter, toda essa questão de automobilismo começou com meu pai. Meu pai me assistia na época era Emerson Fittipaldi, se não me engano. E ele começou a assistir nessa época, e quando nós nascemos, eu e meu irmão, ele colocou como meta da vida dele 2 coisas. Ele queria ensinar que nós torcêssemos para a seleção brasileira e que a gente tivesse interesse em Fórmula 1. Ainda mais que naquela época, que como ele começou, já era anos 70, então o Brasil estava em alta, porque ele teve... vamos pegar aqui por cima aqui, teve Emerson Fittipaldi, teve o Nelson Piquet depois, né? Nelson Piquet depois, mas eu queria falar do José Carlos Patti. Isso, o Moco. Aí depois veio Nelson Piquet, depois veio Ayrton Senna, depois veio o Rubens Barrichello e o Felipe Massa, que acabou sendo o último. Aliás, o último não. O último está sendo o Felipe Drugovich, que está sendo o reserva lá da Aston Martin. Então tudo começou, foi nesse interesse dele de ter... na época estava começando a questão do surgimento das TVs aqui na nossa região, porque a TV brasileira todo mundo sabe que iniciou em 50, mas como aqui é interior do Mato Grosso do Sul, na época que ele começou a assistir ainda, que fazia parte do Mato Grosso,
Então, como aqui no interior de Mato Grosso do Sul, então certas tecnologias demoraram muito a chegar aqui. Então ele teve interesse, e quando nós atingimos uma certa idade, a gente já aprendeu. Tanto que eu lembro de, com 3, 4 anos de idade, assistir Ayrton Senna, aquela primeira vitória. Mas 4 não, eu tava com 5. Com 5, foi 91. 1991. 91. Vitória do Senna em A Interlagos. primeira vitória. Sim. Eu lembro disso, de ter assistido isso. E uma das coisas que me encantava bastante na época que eu era moleque, e que depois eu vi que não era bem assim, era só mais marketing do que realmente valer realmente a pena, era Mônaco. Sim. Cara, quando tinha a corrida em Mônaco, eu ficava todo achando que era uma coisa boa, porque você via aquela parte do túnel que passava ali perto do mar e tudo mais. Só que acabou que não teve o mesmo desempenho, né, que a gente imaginava, porque ele é um circuito antigo, um circuito histórico, um circuito que, se você perguntar para qualquer piloto, vai falar que aquele circuito não tem que sair do calendário da Fórmula 1, só que na hora que se diz ultrapassagem não tem o mesmo desempenho. Além porque o circuito, as ruas continuam a ter a mesma medida e os carros estão ficando cada vez mais grandes, né? Então a parte do automobilismo começou aí, em 90, 91 principalmente, e aí há um certo tempo começou a se deslanchar. Eu comecei mais por conta própria, eu comecei mais a aprender sozinho e foi. Quanto ao curva-curva, foi até interessante. Eu estava em Campo Grande em 2018. Em 2018. Mas fala assim, isso aí foi final de março de 2018. E aí eu vi uma publicação que era um anúncio que estava precisando de editores. E como eu já estava como seguidor da página há muito tempo, porque foi uma das primeiras que eu segui no ramo. Aí quando eu abri, eu tava lá em Campo Grande, eu passando no final de semana lá. Na hora que eu vi, então tá precisando, vou me candidatar. E assim eu fiz. E aí eu conversei com o Dieter, e aí deu certo. E até foi bom. Não até foi bom, tem sido bom. Mas assim, esse começo foi bom, principalmente, porque hoje até que a gente não faz tanto assim. Mas eu no começo eu corria muito atrás de dar oportunidade para outras pessoas também passar pela mesma experiência que eu passo. Então a gente pretende futuramente voltar a dar novas oportunidades para as pessoas que têm interesse, para as pessoas que saibam sobre o ramo, vir para agregar conosco. Mas nisso aí surgiu o Darlan, que atualmente não está mais conosco, né? Recentemente desligou da página. Teve o Nogueira, o Vini, né? O Carlão, e até alguns aí que não compete falar porque acabou não dando certo, acabou não tendo assim o rendimento que a gente esperava. E
por conta disso não está mais conosco. Mas assim começou. Começou isso em março de 2018. Estamos aí já 5 anos na caminhada. Exatamente, Huberto. Eu acho muito interessante essa história e desde o começo você contando como surgiu. Eu acho que muitas crianças naquela época começaram a se encantar isso com o Senna, né? E muito do que você falou de Mônaco é também por causa do Senna. Eu lá no Curva Curva apostei várias corridas dessa época de Mônaco. Nunca foi uma corrida com muita chance de ultrapassagem, com muita ali disputa lado a lado, por falta de espaço. Hoje em dia é pior ainda. Mas o que trazia um pouco esse ar mágico para Mônaco eram as vitórias do Senna. Então para os brasileiros traz esse ar mágico por ele ser brasileiro, ser um piloto brasileiro vencendo, né? E acho que esse é o motivo de essa época ter se criado essa mágica, todo esse sentimento sobre o GP de Mônaco, né? Tanto que no que se refere ao GP de Mônaco, para quem sabe, entende do que eu estou falando. Mas para quem não sabe, isso que eu vou falar é bom porque vai agregar na aprendizagem da pessoa. Nós estamos em 2023. 2023. Então, 2023, pegue comigo aqui, 93, 2003, 10. São 30 anos. 30 anos que ninguém igualou a marca de 6 vitórias do Senna, lá em Mônaco. O único que foi um pouco ousado, que quase chegou, foi o Michael Schumacher. Não, e é impressionante, porque teve pilotos que dominaram tanto como foi o Schumacher e depois o caso do Hamilton, e mesmo assim eles não conseguiram. Sim. Tendo tanta dominância, igual tem muitos circuitos que se for pegar qual o maior vencedor, ou é Hamilton ou é Schumacher. Mas em Mônaco ninguém conseguiu tirar isso do Senna. Sim, e é interessante a gente pensar isso, que já se passaram 30 anos e esse número não foi batido. Então, assim, agora quem está dando o ar da graça, quem está sendo protagonista, isso, é justamente o Verstappen. Verstappen. Só que eu não sei se Verstappen vai chegar a esse nível. Por quê? Não que ele não tenha capacidade, mas se basear de tudo o que o Hamilton fez no pico da carreira dele, que ele quebrou vários recordes, vários números e não conseguiu chegar a 6 vitórias, não sei se o Verstappen vai chegar. Só que se o Verstappen chegar, vocês podem ter certeza, o título que o Ayrton tem em relação a Mônaco não vai ser perdido, porque eu penso assim, que se fosse quebrado logo, poderiam ser que as pessoas esquecessem do feito dele em Mônaco. Porque, gente, quem conhece a história dele sabe. Quem não conhece, eu vou explicar agora. O Senna, ele teve a carreira entre 84 e 94. 94, por conta do fatídico acidente, ele acabou nem indo a Mônaco. Foi justamente antes de Mônaco. Isso. E então, se não me falha a memória, eu acho que dos anos que ele correu, ele só não foi vencedor lá em Mônaco em 84 e 89, que ele estava liderando a quase uma... Não, 88. Quase um minuto. 88, né? 88. Ele estava liderando a quase uma volta em cima do segundo colocado, que era o Alain Prost, que acabou batendo na mureta, na entrada ali do túnel, e acabou que o Prost ganhou de bandeja a vitória. Isso, ganhou de bandeja. Então você vê, esse tempo todo que ele foi piloto, que ele esteve nas pistas, apenas 2 anos ele não ter ganhado em Mônaco, então não é um feito qualquer. Pois é, o Senna ele
tinha essa questão com o Mônaco, que é uma coisa até meio inexplicável, porque ele se encaixava tão bem. Tem algumas pessoas, por exemplo, assim, o Hamilton sempre se encaixou muito bem com a pista da Hungria. Também a gente via que o Schumacher tinha alguma coisa ali com Spa, né? E por aí vai. Mas o que mais impressiona é o Mônaco, porque o Mônaco não é qualquer pista, é uma pista extremamente estreita, né? E isso que chama muita atenção mesmo. Sim, mas outra coisa também interessante, que assim, para mim o que me chamava atenção do fato que da situação que eu vou dizer agora, era logicamente Brasil. Só que não era só o Brasil que ia fazer isso, que era correr na chuva. A chuva é um diferencial total, né? Que também todos esses pilotos aí que eu falei, eles têm, tipo, claro, o Vettel teve momentos incríveis na chuva, o Schumacher, o Hamilton, mas o Senna, e não é por ser brasileiro, eu nem sou a favor da gente, claro, torcer uma coisa, mas às vezes ficar fazendo uma defesa irracional de alguém só porque é brasileiro. Mas a questão do Senna, realmente, é uma coisa que sai, que extrapola a questão, não é só porque é brasileiro, o trabalho dele na chuva era algo muito diferenciado mesmo e mostrava que ele tinha algo a mais em relação aos outros pilotos da época. E na realidade a questão do reconhecimento não é por ser brasileiro, é porque fez. Entendeu? Porque você vê, Senna fez, Prost fez, Piquet fez, vamos pegar aqui também que Fittipaldi fez, Mansell fez. O Mansell era um cara que eu via assim, pela busca incessante do título. Ele demorou muito para conseguir. Ele já estava 13 anos na Fórmula 1 quando ele conseguiu o título. Isso, só foi dar certo em 92, pela Williams. Isso, e muito também por causa do carro que ele tinha, que era um carro quase perfeito ali para a época. Isso. Assim, Humberto, eu acho total, né, os títulos do Schumacher e tudo o talento dele. É uma coisa que a gente não precisa, em momento algum, imprimir, achar que não é isso mesmo. Alguns títulos dele, dizem, talvez eu teria 7, mas pelo menos ali uns 5 eu acho que ele teria ganho, porque o ano de 2003, 2004, realmente o Barrichello, 2002, 2003, 2004, realmente o Barrichello teve um nível muito bom, né? Que ficou bem claro ali que faltava comprometimento da equipe com ele. 2000 e 2001, realmente o Barrichello ficou um tanto atrás. Ele fez um papel ali bem parecido com o do Bottas, com o Hamilton na Mercedes. Em 2001 ele realmente nem sequer ganhou uma corrida. Mas para mim a melhor temporada do Barrichello foi 2003. E ele mesmo fala isso. E que ele teve ali em classificação quase empatado com o Schumacher. O Schumacher não ficou muito à frente dele, tanto que o Schumacher ganhou aquele título de 2003 ali por 1 ponto. Isso. Em relação ao Kimi Raikkonen, né? Não foi uma temporada muito legal do Schumacher. E o Rubinho, ele sabe que, por exemplo, o abandono que ele teve em Interlagos, que é um abandono que ele largou na pole e estava liderando a prova. Poderia ter ganho. Se ele tivesse ganho aquela prova, talvez ele teria terminado na disputa do título. Só que aí fica aquela questão. Eu não acho que a Ferrari queria, de maneira proposital, prejudicar o Rubinho. Só que na prática acontecia. Por quê? Porque eles se dedicavam menos na mecânica do carro dele. Então, questão ali de ordem de equipe foi aquela lá da Áustria em 2002 que todo mundo conhece, que escancarou o caso, que todo mundo conheceu e depois meio que ficou vergonhoso esse tipo de coisa acontecer de novo. Só que o que acontecia era algo um pouco mais velado, que era dar menos atenção mecânica ao carro do Rubinho. Assim como a Red Bull faz com o Sérgio Pérez, a Mercedes fez com o Bottas, eu vi que o Hamilton não quebrava, o Bottas quebrava, assim como aconteceu com o Massa e o Alonso. Realmente, eu acho o Alonso melhor que o Massa, o Schumacher é melhor que o Rubinho, o Verstappen melhor que o Pérez, o Hamilton melhor que o Bottas. Só que já pega uma situação que tem um agravante do cara não ter aquele que a mais de campeão e ainda prejudica mais o cara, daí fica mais desnivelado ainda a situação.
Então, mas aí que tá. O que comprova, ou melhor dizendo, o que comprovaria a capacidade do piloto seria a igualdade dos componentes. Porque com o mesmo carro, pegar aí o câmbio do mesmo... Instalado com a mesma configuração, no mesmo momento. Não, eu quero falar assim, os dois com a mesma qualidade, por exemplo, tanto o câmbio do Hamilton como do Bottas sendo câmbios novos. Não é um novo e outro usado. Os dois com câmbios novos. Os dois com as peças do motor, porque na Fórmula 1, quando se fala de motor, não é só o motor, são um conjunto de peças que formam o motor. Então, esses conjuntos de peças, ambos novos. Coloca, sei lá, o motor da Mercedes chega até uma certa potência. Põe os dois nessa certa potência. Aí isso. Eu queria ver se a história não ia mudar. Eu acho assim que muitas vezes as equipes fazem isso porque já se viu que quando uma equipe tem os dois pilotos exatamente na mesma condição, já deu muito trabalho e confusão, como foi o caso da Mercedes com o Hamilton e o Rosberg. Isso que você descreveu realmente acontecia, mas deu muito problema para eles, assim como aquela vez que a McLaren tentou o Hamilton no Alonso, ou a McLaren também lá com Senna e Prost, também era o Prost e Lauda. E esse tipo de coisa sempre causou muito atrito dentro das equipes. Talvez esse seja o motivo das equipes preferir que um carro sempre vai estar um pouquinho à frente do outro. Um piloto é usado para testar coisas ali, tipo, coloca esse câmbio novo aqui, se deu bom, deu muito bom, se não, você vai pagar o preço por isso aí. Foi o que aconteceu com o Rubinho, por exemplo, no GP da Inglaterra de 2003. Ele estava testando aí um novo acerto do carro e deu muito certo. Deu muito certo, porque ele ganhou aquela corrida. Só que daí o que aconteceu? A Ferrari pegou, agora é o Schumacher que vai usar esse teu acerto que você testou aí pra ele. Agora duas coisas. Mas isso aí, a questão é o seguinte. Eu acho que as equipes não iriam permitir, de todo modo, se tivesse componente igual, vamos supor, do Bottas disputar com o Hamilton. Só que a questão qual que é? A questão que eu falo da igualdade é porque se o Hamilton não estiver rendendo muito, se o Hamilton deu algum problema em alguma peça do carro dele e o Bottas está com o carro impecável, é lógico que ela deveria priorizar a equipe. E em outra corrida, se o Hamilton estiver melhor que o Bottas, então deixa o Hamilton lá. Mas a questão seria priorizar a equipe, porque a equipe não pode ser prejudicada em perder pontos preciosos para o campeonato de construtores por causa de briga interna. Isso. Mas também, dois pontos que eu queria colocar aqui, já indo para uma outra parte do assunto, é sobre, eu acho que foi 2002, 2003, que teve o cemitério dos carros lá em Interlagos, que aquilo lá foi uma coisa bem trágica, assim, de tantos carros abandonar no mesmo trecho. Sim, é por causa da chuva, né? Isso. Chuva torrencial em Interlagos em 2003. Isso. E o outro ponto é aquilo que tá inclusive, estava na abertura do bate-papo, curva, que é aquele empurrão do Schumacher, o Mercedes, em cima do Rubinho de Williams. E eu lembro que na época estava na Globo, acho que foi ali 10. Então, estava na Globo ainda, e o Galvão falou: mas acabou o mundo na hora certa. Acabou. Sim. Acabou, porque a questão que eu penso é o seguinte: e se tivesse mais, sei lá, 50 metros de muro
tinha capotado, o carro tinha espremido até capotar, assim, ó. Aí que tá, mas aí que tá. E se acontecesse alguma coisa? Pois é, naquela época nem tinha nem o halo no carro pra proteger, né? Então, e aí ia ser arriscado pro Schumacher, porque ele teria que pagar pelo erro dele. Isso aí não teria nem que ser a Mercedes, não, tinha que ser justamente ele. Mas, Sim. fatos ocorridos Fatos aí. do passado, né? É, Sim. E assim, é só para encerrar essa questão de a equipe não ter um trabalho mais de equipe mesmo, a gente viu o que aconteceu agora, meses atrás, ano passado, da Red Bull com o Pérez, né, que não fizeram nenhum esforço para dar o vice-campeonato para ele, né, assim, tipo, não vamos ajudar você, você fica aí em terceiro, dá o vice pro Leclerc e a gente só pensa no Verstappen. Não sei se é isso, mas passou essa impressão. Eu acho que a Red Bull deixou muito a desejar no final da temporada. Eu acho porque a gente estava até na época falando na live. Vocês aí que estão assistindo a gente aí, depois dá uma pesquisadinha lá na época do GP do México, que foi final de outubro. Final de outubro. Então, que teve um certo trecho, não sei se foi exatamente nesse ou se foi na live seguinte, mas eu lembro que numa live na época eu falei que se a Red Bull permitisse que o Pérez ganhasse em casa, já provavelmente seria o suficiente para o Pérez garantir o vice-campeonato. E teria sido. Sim. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com a Red Bull, mas eu acho que priorizar o Verstappen, que já estava campeão desde o GP do Japão. No Japão. Então, estava desde o GP do Japão. E não priorizar um vice-campeonato do Pérez, porque, gente, a questão é a seguinte: tudo ali na Fórmula 1 envolve dinheiro, entendeu? Então, o piloto campeão, a equipe ganha com dinheiro. O segundo piloto vice-campeão ganha mais dinheiro. A equipe campeã de construtores ganha mais dinheiro. Então, é lógico que a Red Bull não está a ponto de quebrar. É lógico que não. É lógico que a Red Bull ela tem potencial financeiro para construir o carro desse ano. Isso é óbvio. Isso aí quanto a isso nem precisa se preocupar, porque um fato desse não vai acontecer. Mas qual que é a questão? A questão é que a Fórmula 1 ela tem um orçamento dela. Tem um orçamento que as equipes podem gastar durante o ano. E, inclusive, recentemente, a Red Bull e mais algumas equipes foram até punidas financeiramente por ter teto de gastos. Ter lançado o teto de gastos. Então, a questão que eu penso é o seguinte: se ela ganhasse como vice do Pérez, ela teria mais dinheiro aí. Então, eu acho que foi um desperdício que a Red Bull fez, porque eu acho errado a equipe abrir mão de um vice-campeonato de pilotos para que o que já é campeão ter mais vitórias. Mais vitórias, porque ele já tinha, ele já tinha o recorde, ele assim não tinha mais nada, porque ele já tinha até o recorde, ele sempre tinha na cabeça o recorde do Schumacher de 13 vitórias na temporada. No final do ano, o Verstappen tinha até passado, o Verstappen ganhou 16, cara, muito. E já estava até conquistado esse recorde, não precisava mais. Não. E eu realmente não entendi. Na minha opinião, a Red Bull com o Pérez estava fazendo um tratamento muito pior do que a Ferrari com o Rubinho. A Ferrari com o Rubinho, pelo menos, fazia ele ser vice-campeão.
O Schumacher em 2002, 2004, depois que ele foi campeão, eles só focaram no Rubinho, tanto que você vê naquele ano as vitórias do Rubinho em 2002, né? Ele tem 4 em 2002, sendo que 3 são depois do título do Schumacher. Né? Em 2004, o Schumacher ganhou o título na Bélgica, a próxima corrida era na Itália. Total foco no Rubinho. Rubinho ganhou ainda daí na Itália e na China. Tanto que nesse GP da China, era a última corrida do ano, 2004, praticamente o Schumacher não existiu ali. Eles colocaram todas as coisas boas no carro do Rubinho, o Schumacher ficou andando, acho que terminou em 12º, teve um problema lá, só foco no Rubinho. Por quê? Porque já tinha acabado o protagonismo do Schumacher ali, era só mais uma vitória, tava ficando até chato, porque já tinha, no começo do ano, em 2004, o Schumacher ganhou 7 seguidas. Vitória, tava ficando até feio, tanto que no ano de 18 corridas ele ganhou 13. Imagina, que dominância é essa? Então, tipo assim, mesmo caso com o Verstappen no ano passado, já era campeão. Todo mundo sabia que o Verstappen ia ganhar tudo. Facilita a vida pro outro, para ser vice-campeão. Fica mais bonito pra equipe. Primeiro e segundo, mostra, ó, a gente dominou geral. Lógico, isso aí. E isso é o que uma equipe que quer realmente estar esse hall de equipes dominantes, de que ganham e tudo mais, tem que ter esse tipo de pensamento. Entendeu? Eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse um Leclerc campeão, a Ferrari ia esforçar por vice do Sainz. Isso. Agora, o que a Red Bull pensou para, vamos falar assim uma palavra mais leve, para consentir que o Vettel nasce em terceiro, isso aí tem que ver se até o Helmut Marko sabe. Porque... Pois é. Mas isso é um assunto que, se a gente continuar aqui, vai ficar só na especulação. Talvez nem o pessoal lá dentro da Red Bull não sabe, né? Verdade. Antes de nós passar para o encerramento, ainda nosso último assunto, ponderação aqui, é falar de futuro. A gente começou lá falando dos anos 80, passou ali para questões mais recentes do ano passado, e agora, já que nós estamos gravando isso aqui hoje no dia 26 de janeiro, né? Vai ao ar daqui uns dias, não tem nada da temporada ainda, mas o que nós vamos falar é o seguinte: expectativas para 2023. Você acha que a Red Bull vai continuar nesse mesmo pique? Ou você acha que a Mercedes, ou até mesmo a Ferrari, que a gente já cansou de às vezes esperar coisas da Ferrari, você acha que tem poder de reação? Eu posso estar sendo assim um pouco errado na minha colocação, mas eu acho que a Mercedes tem mais potencial de chegar na Red Bull do que a própria Ferrari para esse ano. Bom, o que eu penso é o seguinte: eu acredito que a Red Bull vai continuar dominando esse ano. Só espero que esse ano, se ocorrer o mesmo que aconteceu ano passado, o Pérez possa ser vice. Sim. Né? Só que eu acho que o trabalho da Red Bull vai ser mais difícil esse ano. O título da Red Bull vai ser mais difícil esse ano. Por quê? Porque eu acredito que quem vai brigar mais assim, frente a frente com ela, vai ser justamente a Mercedes. Sim. Entendeu? Se a Mercedes souber construir um carro... Se a Mercedes conseguir fazer o que eles fizeram em Interlagos o ano todo, vai dar bastante trabalho para a Red Bull. Sim. Então, eu acho que quem vai brigar frente a frente vai ser justamente a Mercedes. Porém, tem um detalhe aí. Se a Red Bull termina o ponto, porque a gente começar a pensar ano passado até o GP de Miami, que estava predominando era justamente tanto a assim Ferrari. que eu queimei a língua, porque no início do ano eu falava: a Ferrari vai ser campeã é a Ferrari Leclerc, levando o Leclerc, e não deu em nada. Sim. Só foi vice-campeão pelos motivos que a gente falou antes, senão nem isso não seria.
Verdade, porque no final foi bem assim acirrada a disputa, né? A pontuação, a classificação final foi bem próxima. Então, mas se porque a partir do GP do México, perdão. A partir do GP de Miami, a gente vê que a Ferrari literalmente esfriou. E quem partiu para cima para substituir ela foi justamente a Mercedes. Sim. Então, não estou falando que vai acontecer, mas se ocorrer da Red Bull dormir no ponto e a Ferrari vir ano que vem com um carro bom, vocês podem esperar que quem vai também dar um aperto na Red Bull vai ser a Ferrari. Sim. Só que eu acredito mais em Mercedes apertando a Red Bull do que Ferrari. Mas vai que alguma coisa inesperada acontece e a Ferrari acaba apertando a Red Bull. E aí, se isso realmente acontecer, a gente vai ver como é que vai acontecer, se a Red Bull vai reagir positivamente e vai, digamos assim, recuperar os pontos perdidos e permanecer ou recuperar a liderança, ou se quem vai brigar com a liderança da Mercedes vai ser a Ferrari. Vamos ver como que vai ser realmente isso aí. Isso, vamos ver o que vai acontecer. Tem lançamento de carros aí já no dia 31, próxima terça-feira. O primeiro é da Haas, depois segue na Red Bull. E nós temos no Coracoa postado toda. O último é a Alpine, que é dia 16 de fevereiro, o último lançamento. Os testes de pré-temporada vão acontecer aí dos dias 23 a 26 de fevereiro no Bahrein, para que no dia 5 de março aconteça a estreia da temporada aí 2023 da Fórmula 1. É isso aí. Né? E que por um acaso tem 23 corridas. Aí que eu deixo a pergunta para vocês respondendo nos comentários. Eu quero ler, hein? Será que a temporada 2024 Fórmula 1 vai ter 24 corridas? Pois é, não duvido. Já pensou? Não duvido. E assim, pode acontecer que vocês assistam alguma coisa disso aqui em cortes, porque também vou dividir em cortes cada tópico, né? Ou a entrevista completa, que nós vamos disponibilizar daqui uns dias, né? Mas é isso. O Curva a Curva não vai se resumir só a isso esse ano. Isso aqui, no caso, é exceção. Né? É a oportunidade que eu tive aqui de fazer com o Humberto, nesse estúdio dele, com esses equipamentos aqui. Então nós aproveitamos esse encontro para fazer uma conversa sobre vários temas aí. Não tem muito tema atual, porque a gente viajou lá para longe, lá no passado. Isso. Dessa forma eu agradeço a todos que assistiram. Siga nossas redes sociais, você que está assistindo no YouTube ou no Facebook e não conhece a outra, vai lá e vice-versa. Vou colocar aqui na tela, depois na edição, também o nome, né, do canal, da página do Facebook e do Instagram. E é isso. Da minha parte, muito obrigado. Agradeço ao Humberto por abrir o espaço. Agradeço a vocês do Curva Curva que nos acompanham e já faço convite para 2023 agora. Acompanhe nossas lives que nós vamos fazer pós-corrida, as lives e todo o conteúdo sobre as corridas que vão chegar, todo aquele pacote que vocês já conhecem, de tempo, grid de largada, informações da pista, tudo vai estar sendo feito assim como era e até vamos buscar aprimorar isso durante o ano. E como eu falei na live que nós fizemos mais cedo pelo Facebook e YouTube, esse espaço aqui eu estou usando para um projeto particular meu, que inclusive o João participou hoje aqui, né? E assim, isso não quer dizer que eu vou me desligar do Curva Curva, mas quer dizer que simplesmente eu vou ter uma atividade a mais, eu vou ter um compromisso a mais. Então pode ser que vocês não me vejam todos os dias no Curva Curva, mas eu
Mas aí realmente eu gostei de aproveitar a oportunidade e gravar. Não é uma despedida, é só o Humberto mudando o rumo, mas vocês vão continuar vendo ele aí de vez em quando. Sim, é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Nós aí voltaremos em breve com mais informações sobre 2023 da Fórmula 1 nas nossas redes sociais. Um bom dia, boa tarde, boa noite, gravado, vocês assistam quando bem entender, né? Até algo longo, às vezes a pessoa assiste um pedaço, depois assiste o final. Mas muito obrigado por assistirem. Até uma próxima aí. Curva a curva. A emoção vem das pistas. A emoção que vem das pistas. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.